Todo mundo está atrás de uma fórmula do sucesso e procura nos mais variados lugares. Agora, um lugar mais óbvio, a turma não procura. Bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia maravilhoso em que as temperaturas estão mais altas aqui em São Paulo. E a gente tá aqui, ó, o paulistano tá muito feliz. O brasileiro não tá tão acostumado assim ao frio. E bora para mais uma segunda-feira. E eu quero te trazer uma palavra inspiradora para essa semana. E ela tá em Salmos 1. Salmos 1. Eu quero ler em duas versões, porque tá muito interessante. Então vamos lá, eu vou ler do 1 até o 3. Como é feliz o homem que não vai atrás da opinião de pessoas más, que não segue o exemplo dos pecadores e nem participa de rodinhas que zombam de Deus. Pelo contrário, ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. De dia e de noite ele medita nessa lei e fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Ele é como uma árvore plantada junto à margem de um rio. Nunca deixa de dar fruto na estação própria e suas folhas nunca murcham. E ele tem sucesso em todas as suas atividades. É engraçado, todo mundo está atrás de uma fórmula do sucesso e procura nos mais variados lugares. Nos mais variados lugares. Agora, um lugar mais óbvio, a turma não procura. O lugar mais óbvio tá aqui, ó, na Bíblia, na palavra de Deus. E a gente vê isso aqui. É a receita de como ter sucesso em todas as suas atividades. Aqui essa é a Nova Palavra Viva, né? A versão. Olha como tá aqui na mensagem. Como Deus ama você, que não anda como um sem noção, que não para por aí com gente inútil, que não senta no meio dos que se acham. Pelo contrário, você vibra com as palavras do Eterno, você rumina as escrituras de noite, você é como uma árvore replantada no Éden, dando frutos novos a cada mês, que nunca perde as suas folhas e está sempre florescendo. Olha que maravilha. É o segredo de sempre florescer. É o segredo de sempre ter sucesso nas suas atividades. Então vamos pensar aqui, ó. Vamos versículo por versículo. Feliz. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo procura felicidade. Como é feliz o homem que não vai atrás das opiniões das pessoas más, que não segue exemplo de pecadores, quem nem participa de rodinhas que zombam de Deus. Isso aqui está falando sobre companhias. Está perguntando com quem você está andando, com quem você se relaciona, de quem você ouve conselhos, de quem você imita. Porque é o que está aqui, ó, que não segue exemplo, que não vai atrás da opinião, que não segue conselhos, que não segue a opinião de pessoas más, que não segue o conselho de quem não presta, que não segue o exemplo de pecadores, que não imita aqueles que pecam, aqueles que fazem da vida o pecado um hábito. Porque pecadores todos nós somos. Todos nós somos. Mas existem aqueles que fazem do pecado um hábito e aqueles que dão escorregões. São coisas distintas. Então, quem faz do pecado um hábito, ou seja, quem faz da mentira um hábito, quem faz do furto um hábito, quem faz do engano um hábito, quem faz da omissão um hábito, quem faz de puxar o tapete de alguém um hábito. Outra coisa é aquela pessoa que mentiu por um ato falho e depois cai em consciência mentir. É diferente. É fazer um hábito. E aqui tá, quem participa das rodinhas que zombam de Deus. A rodinha que zomba de Deus não é só aquelas pessoas que você imagina sentada num bar, bebendo, enchendo a cara e falando, ai, Deus é trouxa. Não é só essa única forma que você zomba de Deus. Existem outras formas. Por exemplo, nas escrituras fala, não se engane, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Ou seja, isso é uma forma de você achar que você está enganando a Deus. Olha, não imagine que se você plantar goiaba, vai nascer manga. Ou seja, não imagine que se você plantar dormir até tarde é uma forma de semeadura. Imagina, e você acha que você vai ter promoção no seu trabalho.
Não acha que Deus é besta. Então não é só caçoar de Deus, mas é intencionalmente não cumprir a escritura dele, achando que ele não tá vendo. Achando que ele não sabe o que você pensa, achando que ele não sabe o que você, quais são as intenções do seu coração. Porque em Jeremias 37 fala o seguinte, que o coração do homem, ele é enganoso. Aliás, desculpa, é 17, tá, gente? Ó, tá aqui. 17, 9 e 10. O coração do homem é terrivelmente sombrio e enganoso. Um enigma que ninguém consegue decifrar. Mas eu, o Eterno, investigo o coração, examino a mente. Eu examino o coração humano e vou à raiz de tudo. E o trato o homem como ele é na realidade e não pela aparência. É assim que Deus te vê. Como se você estivesse nu. E um nu completo. Não é só um nu sem vestimenta. Mas é um nu de ler o seu coração. Um nu de ler os seus pensamentos. É assim que ele te vê. Você está totalmente despido e exposto diante de Deus. Isso é pro bem e pro mal. Seja quando você está escondendo uma intenção do seu coração. Ou quando você está, sei lá, sendo injustiçado. E sabe. E Deus sabe a intenção do seu coração. Isso é o que salva, né? Porque às vezes você está diante de uma injustiça que você explica para a pessoa não entende. Mas Deus sabe a intenção do seu coração. Deus sabe a intenção do seu coração. E aqui vamos continuar. E aí ele dá o segredo para o sucesso. Aqui, ó. Então, ele dá o segredo de como se dar mal na vida. Ou seja, não ouça as pessoas erradas. Segue o exemplo de pessoa errada. Pensa que você tá me fazendo de besta, né? Porque você tá zombando da minha cara. Aí ele agora vai dar a receita do sucesso, que é pelo contrário. Ou seja, o oposto daquilo que tudo a gente leu até agora. A pessoa que faz da palavra de Deus a fonte da sua alegria, que medita nela, que reflete sobre ela, que fica, a gente fala, ruminando sobre ela, de noite, e pensando em como obedecer ao Senhor melhor, mais de perto. Aí tá a receita do sucesso. Porque a Bíblia é um manual da nossa vida. A Bíblia é um manual do fabricante. É ali que você vê como o equipamento funciona. É ali que você vê como não usar o equipamento. É como ele faz para ser durável, durar o máximo de tempo possível. A Bíblia é o nosso manual do fabricante. Que nós fomos criados por Deus. Então é ali que ele mostra qual é a receita desse sucesso. E aqui tá. Você tá em contato com as escrituras dia e noite. Ou seja, fazer aquilo faz parte da sua vida, da sua rotina. E pensar naquilo e como poder praticar aquilo. Porque, como eu já disse em outros momentos, a linguagem de amor de Deus é obediência. Né? Então, quando você lê a Bíblia e procura formas de cumpri-la, ali você está mostrando amor a Deus, porque você está buscando obedecer a Deus. E aí ele fala qual é esse resultado. Ele é como uma árvore plantada junto à margem de um rio, porque nunca deixa de dar fruto na estação própria. O que nutre a raiz é a água, é do solo. Um solo bem nutrido, é dali que a raiz da árvore tira seus nutrientes. É ali que ela está sempre trazendo oferta de nutrientes, de água, o que é suficiente para ela ficar bem florida, vistosa, crescer. Então, Deus aqui está nos comparando a árvores. O que uma árvore precisa para estar sempre florescendo, sempre dando fruto na estação própria, sempre frutificando? Estar plantada à margem de um rio. Porque o rio não seca e ela sempre vai estar nutrida. A palavra de Deus é como um rio. Jesus, quando estava conversando com a mulher samaritana, ele falou assim: se eu te der a minha água, você nunca vai ter mais sede. Uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas, um rio, ela nunca tem sede. Ela nunca passa aperto em época de estiagem. Porque ela sempre vai estar com oferta de nutrientes, com oferta de água. E ela não murcha, e ela vai ter o suficiente para frutificar. Nada traz mais alegria para o ser humano do que ser produtivo.
do que ter bons feitos, deixar um legado. E aqui está o segredo para o seu legado. Se afastar de quem não presta, não seguir o exemplo de quem não presta, não achar que você faz de Deus de besta. E pelo contrário, fazer da palavra dele a sua fonte inesgotável de água. Porque ali você vai frutificar sempre. E aí as suas folhas não vão murchar. Se você pensar, quem tá murcho, né? Quem tá triste, quem tá abatido. Porque mesmo em volta das circunstâncias, e que nem eu falei o seguinte, mesmo em épocas de estiagem, a árvore vai frutificar e vai florescer e vai ter suas folhas verdinhas. Mesmo em volta, tudo que estiver acontecendo em volta, não tá chovendo. Não. Eu fiz da Bíblia a fonte da minha energia. Eu fiz da Bíblia a fonte da minha alegria, como tá aqui. Que faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. E ali você nunca vai parar de florescer. Ali você nunca vai parar de frutificar. E você nunca vai estar murcho. E vai ter sucesso em todas as suas atividades. Porque o Espírito Santo vai te guiar em tudo. Ele é o nosso melhor amigo. E nós temos contato com o Espírito Santo de Deus lendo a Escritura todos os dias. Em contato com ela todos os dias. Policiando o nosso coração, porque ela lava. A água também lava. Além de nutrir, a água nos limpa. E a palavra de Deus é essa água. É aqui que está falando. A palavra de Deus. Lendo, meditando nela todos os dias. É aqui que a gente vai ver. Como o segredo de frutificar, o segredo de perceber quem não é a pessoa adequada para estar do seu lado, quem é a pessoa que não é adequada para você, não é a pessoa que não é adequada para você imitar, para ser seu discipulador. É aqui que você vai saber se o teu coração tá alinhado e tá limpo. Porque é aqui. Meditando na palavra dia e noite. Refletindo sobre como pôr em prática a palavra de Deus de noite. Esse é o segredo do sucesso. E a Bíblia tá aqui. Salmo 1, Andréia. Segredo do sucesso. Se afastar de quem não presta. Se afastar daqueles que acham que faz Deus de besta. E se debruçar dia e noite na Escritura. E meditar nela. E ver como você pode cumprir e praticar essa Escritura. Porque esse é o segredo para ter sucesso em todas as suas atividades.